Buenas, pessoal, está começando mais um Posicionando Soja, onde a gente traz aí os maiores especialistas do agro brasileiro para a gente conversar sobre posicionamento de soja, como a gente pode ser mais assertivo nesses posicionamentos e também entender um pouco a história dentro do Brasil, todos esses posicionamentos e também as nuances que a gente vai ter que utilizar aí para ter uma maior assertividade. E hoje a gente vai falar sobre as regiões edafoclimáticas, né? Como um todo aí, comentando um pouco da história delas, do seu desenvolvimento, as diferenças que ambas têm, né? Para a gente ter a escolha, o que trouxe a escolha delas. E temos o prazer de ter hoje o professor-chefe da Embrapa Soja, José Renato. Por favor, se apresente, pessoal. Bom, olá a todos. Prazer estar aqui, essa oportunidade para conversar um pouco com vocês. Meu nome é José Renato Farias, sou engenheiro agrônomo, formado lá no Rio Grande do Sul também, né? Gaúcho, que nem Cassiano. E trabalho na Embrapa desde janeiro de 1990, já quase 35 anos aqui de Embrapa, justamente nessa área, trabalhando com a parte de relação clima-solo, água-planta. Aí a gente tem conduzido os trabalhos de VCU, foi uma parte da nossa vida profissional, e hoje grande parte da carreira a gente dedica aos ARCs, zoneamento agrícola de risco climático. Então a minha área de atuação é agrometeorologia, trabalhando basicamente nas relações hídricas do sistema solo-planta-atmosfera com a cultura da soja. Estamos aqui na Embrapa Soja, em Londrina, então desde 1990. O que mais tem é gaúcho espalhado pelo Brasil dentro do agro, né, José? A gente estava brincando antes. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar, e eu vou deixar o link na descrição do episódio, é o sistema ARC, né? Inclusive tem um aplicativo que tu pode utilizar aí no celular que auxilia muito para tu saber quando é o período ideal para tu plantar soja, como tu fazer esse posicionamento, um pouco mais. Então, é uma ferramenta fantástica que a Embrapa desenvolveu com muito estudo e pesquisa, é isso pouco que a gente quer trazer, né? Todo esse desenvolvimento que a gente teve, que auxilia o produtor, o técnico, a fazer esse posicionamento. E trazendo dentro dessa toda essa tua história e auxílio no desenvolvimento, José, gostaria que tu contasse um pouco para nós sobre a história dessa parte das regiões edafoclimáticas, o estudo que é feito, que nem a gente estava comentando, muita gente nem sabe a diferença de M3 para M4, ainda mais quando tu entra na 402, pegar aqui no Mato Grosso, na 402, 403, principalmente pessoal novo, muitas vezes fica perdido, não sabe qual que é as diferenças disso. Então é interessante a gente trazer um pouquinho da história para o pessoal entender um pouco mais essa ferramenta que é tão importante para a gente posicionar os cultivares. Tá. Bom, isso foi um trabalho conduzido há muitos anos atrás, começado ainda no final da década de 90, por um colega nosso aqui da Embrapa Soja, o Dr. Milton Caster. Ele que foi o grande cabeça, o grande cérebro de todo esse trabalho. E aí vocês veem que é antigo, né? Então começou ainda no final da década de 90. No final da década de 90, por quê? Porque surgiu a necessidade de criar um conjunto de normas para regularizar ou regimentar, normatizar o registro de cultivares, com o surgimento da Lei de Proteção de Cultivares em 1997. Até então não tinha isso, eram poucos obtentores, o obtentor era responsável pela sua genética, indicava, trabalhava, recomendava o seu material e acompanhava esse material do início ao fim. Com a Lei de Proteção de Cultivares, houve então essa necessidade de se criar normas para dizer o que era possível fazer, onde era possível plantar e como esse material deveria ser registrado. E ele sendo registrado, ele tinha que ser registrado com uma determinada região, ou ele poderia ser para todo o Brasil. A gente sabe que o Brasil é muito grande, a gente tem soja hoje do sul do Rio Grande do Sul a Roraima, né, do Acre a Alagoas, hoje no Cialba a gente tem soja, e com ambientes totalmente diferentes. E a soja tem algumas sensibilidades que a gente foi adaptando ela para o ambiente de produção no Brasil. Vocês, melhor do que eu, sabem, a soja não é originária aqui do Brasil, ela foi introduzida e ela tinha uma grande resposta a fotoperíodo. E sendo responsiva ao fotoperíodo, a duração do dia, ela se adaptava basicamente somente à região sul. Então foi necessário um vasto programa de melhoramento para introduzir uma menor sensibilidade da soja ao fotoperíodo, que é o tal do período juvenil longo, para permitir, então, a gente explorar a soja na região do Cerrado brasileiro. E hoje a gente diz que o Brasil produz soja
os dois lados do Equador, né? Isso é verdade. Então mostra que a gente conseguiu obter cultivares com uma menor sensibilidade ao fotoperíodo. Mas em nem todo o país são plantados essas cultivares. Então a gente precisava criar uma regra para normatizar esses ambientes de produção e para registro dessas cultivares, para orientar o obtentor, para orientar o Ministério na hora de fazer esse registro. Então a gente começou a trabalhar, definir esses critérios, definir essas regiões edafoclimáticas, ou seja, regiões com características de solo e clima semelhante, onde um determinado material, um determinado grupo de maturação tivesse um comportamento mais ou menos semelhante, certo? Então isso aí começou ainda no final da década de 90, e em 2002 a gente apresentou o primeiro trabalho de VCU. A gente apresentou essa primeira regionalização. Na época, a gente propôs 6 macro-regiões e 33 regiões edafoclimáticas. E naquela ocasião, a gente tinha as reuniões de pesquisa de soja. Tinha a reunião sul, a região central, certo? E nessas reuniões tinham as comissões que tratavam determinados assuntos. Tinha a comissão de manejo do solo, comissão de entomologia, de fitopatologia, e tinha a subcomissão de melhoramento genético. E nessa comissão, esse trabalho, essa proposta foi amplamente discutida. Por quê? Porque ali se reuniam os principais obtentores de cultivares, os principais pesquisadores, professores, o pessoal do mercado de sementes se reuniam nessa comissão para discutir, então, esses critérios de regionalização, de indicação para as RECs, para as regiões edafoclimáticas, para efeito de VCU. Então, esse trabalho foi apresentado nessa reunião em 2002, muito discutido, mas não se convenceu o Ministério a adotar isso aí, certo? Então, tinha alguns problemas, algumas condições. Naquela época, a dificuldade de locomoção, ter 33 RECs dificultava muito obtentores a testar esse material, poucos obtentores ainda naquele momento, início dos anos 2000. Bom, aí foi se aperfeiçoando, se coletava muita sugestão. Eu acho que isso é importante frisar. Para a elaboração, para a proposição desse VCU, foi importantíssima a participação de pesquisadores de diferentes ambientes de produção no Brasil, diferentes obtentores, diferentes sistemas de produção, todo mundo envolvido, querendo construir algo que de fato fosse aplicado e resolvesse o problema do Brasil. Bom, aí a gente melhorou, deu uma mexida aqui e dali, e a gente fez uma nova proposição em 2005, a segunda aproximação, certo? Aí já tinha diminuído o número de macro-regiões, de 6 a gente passou para 5 macro-regiões, e a gente trocou também o número de RECs, de 33 a gente já pulou para 29, certo? Bom, fizemos tudo, o pessoal gostou, a gente foi para cima do Ministério, nada. Aí, como eu estava envolvido no zoneamento, eu era coordenador do zoneamento agrícola de soja, tentava lá, nada. Bom, enquanto isso, a gente todos os anos discutia novamente, discussões pesadas, fortes, dentro da reunião de pesquisa de soja. Até que em 2012 veio, então, a proposição que a gente tem hoje, que a gente chamou de terceira aproximação, que são 5 macro-regiões e 20 RECs, regiões edafoclimáticas. Bom, como essas regiões eram definidas? Que critério básico que a gente usava para definir? Naquela época, início dos anos 2000, a gente não tinha muitas ferramentas, por exemplo, de geoprocessamento, de processamento digital, de interpolação de imagem, de trabalhar com imagem, né? O negócio era meio arcaico. Por exemplo, a gente começou a fazer os trabalhos com monitor CGA, 2 monitores, placa de vídeo acoplada para a gente gerar alguma imagem. Então, era difícil trabalhar com base de dados, pior ainda, muito brabo, porque a gente não tinha equipamento, não tinha... Então, era muito no tato e na conversa, né? Usando programas básicos, que a gente ia lá e pintava município por município, pegava os 5.500 municípios do Brasil e ia vendo mapa de solo, a resolução baixíssima. Até hoje a gente tem problema com mapas de solo. Então, a gente partiu de um zoneamento macro agroecológico que a Embrapa tinha feito na década de 90, que ele definia mais ou menos os ambientes
macroecológicos do país, né, para desenvolver a agricultura. A gente pegou carta de classificação climática, pegava lá a temperatura máxima, mínima, o regime de chuva, isso assim, assado. As recomendações de cultivo, recomendações técnicas que a gente tinha para o cultivo de soja nas diferentes regiões, para saber melhor a época de semeadura, como é que era, como é que não era, quando plantava, quando é que não plantava, em função da época de semeadura, do calendário de semeadura, ver as condições de temperatura, condições de chuva, coisa desse tipo. Olhamos muito trabalhos de avaliação de cultivares, porque as redes, os obtentores já tinham essas redes. Até 97 era forte nessa reunião de pesquisa de soja, como não tinha lei de proteção de cultivares. Então, todos os obtentores colocavam seus materiais numa rede de ensaios de melhoramento, e essa rede era conduzida em todo o Brasil. Então, a gente tinha por exemplo, tinha o acompanhamento da genética, do desempenho da genética em diferentes ambientes de produção. Isso aí também ajudou muito a subsidiar a gente. Aqui material tal não está indo bem, então tira fora. Embora que tenha temperatura, tenha fotoperíodo, está mostrando que essa genética não vai bem, então vamos definir uma nova região. E assim a gente foi indo, certo? Então utilizamos muito a experiência prática, a vivência do técnico de campo. Incluímos muita malha de latitude. Latitude é importante porque vai nos definir faixas de fotoperíodo, faixas de temperatura. Entramos depois com mapas altimétricos. Terceira aproximação, a gente entrou muito com a altimetria, porque a altimetria muda a temperatura de um lugar para outro. Principalmente. Não de forma tão detalhada, né? Mas tentamos fazer isso aí. Então, basicamente, é isso que é o histórico, é isso que a gente usa ou utilizou para construir esse modelo, certo? Então, eram as ferramentas que a gente tinha na época, eram os recursos que a gente tinha na época, e finalmente, em 2012, então, saiu essa terceira aproximação, e o Ministério passou, então, a adotá-la como um elemento normatizador da indicação das RECs para registro de cultivares. Então, o Ministério começou a usar isso aí. Então, hoje, toda cultivar, para ser registrada, ela tem que mostrar, tem que se referir à REC que ela se refere. Isso vem sendo feito até hoje. Basicamente, esse é o histórico aí do trabalho. A gente observa a dificuldade, querendo ou não, que era antigamente de fazer toda essa análise, né? Hoje que nem tu comentou, hoje é muito mais fácil. Se eu quiser o mapa altimétrico, eu vou lá no Google, procuro, jogo dentro do Google Earth, sincroniza os dois, tu tem a questão altimetria, se tu quiser puxar o mapa do clima, já tem o mapa do clima também, já consegue fazer essa análise, juntar, já consegue pegar os mapas dos municípios prontos também, já separadinho, organizar. Numa tarde, num dia, vamos dizer, tu faz uma análise que antes levava 2 anos, né, para conseguir fazer. Então a tecnologia auxiliando muito para a gente fazer isso, e até uma das ideias era a gente fazer esse episódio, para mesmo mostrar que toda essa tecnologia que facilita, querendo ou não, para o técnico da ponta, fazer também esses ajustes finos, ele acaba não fazendo, ou acaba não tendo todo o conhecimento, que vocês detêm muito bem, de toda essa análise. Até essa ideia da gente conversar, como tu comentou na tua fala, a gente tem a questão de altitude, e a altitude ela varia principalmente a questão de temperatura do ar, o quanto isso pode diferir, né? Porque, digamos assim, de dia tu geralmente tem uma temperatura um pouco mais baixa, mas por causa do sol meio que mantenha da região, porém à noite tu tem uma grande diferenciação, diminuindo bastante essa temperatura, que dá uma característica específica. A parte do fotoperíodo é muito importante, né? Todos esses temas, a ideia em episódios futuros a gente comentar especificamente sobre cada um, mas o fotoperíodo influencia totalmente o desenvolvimento da planta, a questão de florescimento, parte de reprodução dela. Então, observar tudo isso, entender como a planta funciona dentro do próprio ambiente que ele funciona, né? Até tem o professor Alencar Zanon, tem o livro dele, Ecofisiologia da Soja, junto com o pessoal da Field Crops, que traz um pouco isso, mostra toda a variação. E cada vez mais, eu posso dizer assim, pegando a experiência que eu tenho dentro do Mato Grosso aqui, dentro dessas macro-regiões, existem micro-regiões, quase dá para falar, né, dentro das RECs,
existem micro-regiões onde vai variar ainda mais a questão de solo, que eu acho que é um problema que nem tu comentou, José, que até hoje a gente não tem mapas tão bem estabelecidos, digamos assim, entrando na parte tanto de fertilidade principalmente, né, que a composição geralmente tem uma assertividade um pouco maior, que vem da rocha de origem, mas principalmente fertilidade, desenvolvimento, algumas coisas, a gente ainda tem muito a desenvolver dentro dessa parte. Então mostra que o estudo ainda não parou, né? Não, solos é um negócio dificílimo, porque solo tem toda essa variabilidade, muitas vezes que a gente não consegue identificar, e além da variabilidade natural, tem a variabilidade provocada pelo manejo do homem. Perfeito. Certo? Que muitas vezes fatores de restrição são corrigidos pelo manejo humano. E o contrário também acontece. Boas características do solo são destruídas pelo ser humano. Então, solo é um fator complicadíssimo. Eu trabalho muito com risco climático, e risco climático, basicamente, para a soja, é água. E aí não faz ideia do impacto do manejo, digamos assim, na definição, na determinação desse risco. É violento o negócio. Tanto é que a gente está propondo agora usar arquinível de manejo justamente para tentar, digamos assim, contemplar um pouco isso aí, porque é violento mesmo. Então, é aquela máxima que a gente observa, né? A água é o principal limitante que vai definir o plantio da soja, a produção, porém, às vezes a gente observa que a oxigenação do solo, vamos dizer assim, a aeração do solo, está começando a ser um fator extremamente importante, que às vezes tu pega o cara tem pivô, então a água não é um problema, né? E não consegue produzir por falta de água, que a planta não consegue puxar para dentro. A disponibilidade de água é importantíssima, nesses dois sentidos. Pivô, falou, o que a gente irriga, molha, né? Molha. Ó, uma coisa que eu não falei, por que a gente foi diminuindo o número de RECs? Porque no momento que a gente diminui o número de RECs, 33 para 29 para 20, tu tá diminuindo as especificidades, certo? Então, em determinados ambientes, tem uma REC na região de vocês, sei lá, 402, enorme. Ela podia ser melhor dividida. Sim. Mas o fracionamento exige depois testes de ensaios, de avaliação de cultivares para posterior registro. Isso começa a gerar custo. Fica caro o custo de obtenção da semente. Fica inviável, muitas vezes, a participação de um obtentor num ensaio desse tipo. Então, as duas coisas a gente teve que balancear, certo? Sim. Fazer uma caracterização mínima possível dos ambientes de produção, em termos edafoclimáticos, de solo e de clima, mas sem, contudo, chegar numa pormenização exagerada que dificultasse ao obtentor o registro posterior de cultivares. Então, esse é o dilema que a gente enfrenta hoje. Poderia mudar? A gente pode mudar. Tem ferramentas para mudar? Tem. Mas aí vem dois grupos fortes. De um lado, querendo um maior número de RECs. Não, nós temos que detalhar melhor, porque hoje o mercado tem que ser mais isso, mais aquilo. Né? E um outro dizendo, não, tia, nós temos que diminuir o número de RECs, porque hoje é inviável. Não temos gente, não temos dinheiro, não temos estrutura para conduzir ensaio de VCU por 1, 2 anos, 3, sabe? Para fazer o registro de um material. É interessante essa parte que tu comenta, que, querendo ou não, a gente tem uma quantidade gigantesca, podemos dizer assim, de cultivares sendo lançado todo ano, se a gente vai comparar para antes de 97, né? Até para quem não conhece essa questão, né? Antes de 97, muito não se tinha uma... Como é que eu posso dizer? Uma segurança que tu fizesse um cultivar e tu poderia cobrar royalties sobre esse cultivar. Muitas vezes ele... não se cobrava, não tinha royalties, não se cobrava nada. O material era praticamente, a genética era de graça. Basicamente eram materiais públicos da Embrapa, de universidade, de institutos estaduais de pesquisa, alguma cooperativa lá que outra fazia também algum material, mas obtentor praticamente não tinha, né? Pouquíssimos obtentores. Então o material não tinha custo, era só o custo da semente, não tinha taxa tecnológica, não tinha royalties, não tinha nada. E daí essa falta de royalties... que veio isso aí. E essa falta de royalties, né, não incentiva nenhuma empresa a botar dinheiro e muito dinheiro para desenvolver, né? Então,
E a gente vê o que teve essa nova lei, e vários obtentores de fora, né, internacionais, trouxeram seus bancos genéticos para o Brasil para desenvolver e poder fazer todo esse aumento expressivo, a gente pode dizer assim, de produtividade até mesmo, né? Cada ano a gente tem cultivares mais produtivos. Tem uma média que comenta, não sei se ela se mantém ainda, eu acho que o senhor, junto da pesquisa, acaba acompanhando mais, mas uma média de 1,5% ao ano de aumento de produtividade. Então, é algo bastante expressivo, né? Tanto que a gente consegue hoje estar atingindo uma média, tirando ano passado, que não foi essa safra passada, que pegou seca aqui no Mato Grosso, podemos dizer assim, mas a gente vinha aumentando ano após ano, né? Em uma média acima de 65, 70 sacos, diferente de 20 anos atrás, que era abaixo de 40 em muitos casos, né? 35, 40 sacos. Então, é um desenvolvimento gigantesco quando a gente vai pensar em cuidado a manejo, também, claro. Principalmente a gente. O ganho genético foi espetacular. Eu acho que só o fato de a gente ter conseguido adaptar a soja para esse ambiente hostil a ela, um forte período, digamos assim, inadequado, isso já mostra que a genética foi importantíssima. Se não tivesse a genética, a gente não teria essa produção hoje no cenário brasileiro de soja. Então, acho que isso aí é importantíssimo. E eu acho que esses ganhos estão sendo buscados ano a ano, safra a safra. Existe ainda vários problemas para a cultura da soja, e eu acho que a genética tem contribuído. Bem o que tu falou, junto com outras práticas. Eu acho que o manejo foi essencial, outros aspectos que a gente nem percebe, também eu acho que pode estar ajudando e muito, certo? Mas a gente às vezes desconhece, não mede isso. Exemplo, a gente fala tanto do aquecimento global, o CO2, que de fato está acontecendo, é um problema, trazendo problema climático para outras regiões, mas ele é causado por um aumento do CO2. De repente, esse aumento do CO2 está promovendo também maior produtividade da soja. A soja é uma planta C3 e ela se beneficia do incremento do CO2. Certo? Sim. Então, até um certo teto de temperatura e CO2, quanto mais, de certa forma, melhor, né? Até um teto. O limitante nem é a temperatura, o limitante é a água. Então, água, por exemplo, principalmente? A água, principalmente. Porque o grande problema da temperatura é que ela promove maior demanda de água. Esse problema que vocês tiveram no Mato Grosso, que vocês falam muito, alta temperatura, vocês não tiveram água. É, verdade. E alta temperatura é a mesma coisa que a gente. Tipo, por exemplo, tu veio tomando chimarrão, também tomando chimarrão aqui, mas no verão, alta temperatura, a gente toma muito mais água do que no inverno. A planta também, com calor, ela precisa de muito mais água. E, de repente, quando aumenta a temperatura, o primeiro sinal que ela dá é necessidade de água. E a temperatura de hoje, nós temos no Brasil uma base genética monstruosa. Então, a gente tem material genético que pode se adaptar a diferentes temperaturas. A gente planta soja, como a gente falou, do Rio Grande do Sul a Roraima. E aqui, por exemplo, na Embrapa Soja, a gente tem um banco genético, banco ativo de germoplasma, talvez seja um dos maiores do mundo, tem com certeza entre os 3 maiores do mundo, talvez seja o maior em termos de variabilidade. A gente tem mais de 60 mil tipos de soja diferentes. Então, são 65 mil aproximadamente tipos de soja, acessos de soja diferentes. Então, tem desde os ancestrais da sojas primitivos, até a soja moderna, tudo aqui guardado. Então, essa amplitude térmica, essa variabilidade térmica a gente tem. Mas, para a água, a gente não está encontrando muita coisa. Aqui mesmo na unidade, uma vez a gente produziu soja dentro de umas casas de vegetação que a gente estava lá arrumando. E faltou vontade para a gente colocar um sistema de resfriamento. E a gente tinha que padronizar o solo. Tipo, vamos pôr soja assim mesmo para ver, né? Para tentar mexer nesse solo e preparando o solo. Mas não vai dar nada, mas vamos pôr para ver. A gente produziu soja, temperatura que chegou a 62 graus dentro do ambiente. Nossa. Em canteiros, tudo, não era vaso, era canteiros. Mas aquela planta ficava quase que translúcida ali, a folha, né? A gente cortava ela, chegava na porta, a planta se desintegrava, a gente não conseguia fazer área foliar. Mas a água era determinante. Faltava água, na hora ela se desintegrava. Mas se tivesse água, 62 graus, ela produziu, emitiu flor, teve rendimento. Não foi lá grandes coisas, porque era um ambiente protegido, mas mostrou que a água é o principal problema nosso, certo? Nesse trabalho de regionalização, pouco a gente levou
enquanto a oferta hídrica. A não ser as datas ali, mas isso o pessoal já sabia para definir principalmente calendário de semeadura. Quando que ele semeou, para em função da semeadura a gente ver como é que foi a temperatura, como é que estaria a temperatura e o fotoperíodo. Mas no trabalho de VCO, água mesmo não foi um fator determinante para a definição das macro-regiões. Mas hoje é um fator grande de risco. Não, é interessante isso que tu traz, que inclusive eu estava no Formoso Araguaia semana passada, lá onde o pessoal faz a produção geralmente de semente básica, né? Que vai ser utilizado para dar um tombo a mais ali. E essa parte de temperatura, realmente, se a gente parar para pensar lá, é difícil baixar de 40 graus, né? É quente e com força. Uma altitude baixíssima também, 30, 80 metros de altura. Porém, a água não é um problema lá, né? Tem água à vontade e consegue fazer toda essa produtividade. Então, realmente é algo que geralmente é produzido soja, inclusive lá, algumas variedades, claro que elas acabam não se desenvolvendo também, muito por causa do fotoperíodo, mas tem cultivares que é plantado no Paraná, que é multiplicado lá para conseguir trazer de volta para o Paraná, né? Então, são questões que realmente chamam a atenção e ver a versatilidade que os cultivares têm, né? Lá é um ambiente que o pessoal usa para adiantar populações, adiantar gerações. Vai lá para dar um outro tombo, para adiantar, para desenvolver de forma mais rápida o cultivar. E um ambiente totalmente, de repente, diferente de onde a cultivar vai ser desenvolvida. Exatamente. Então, a soja vive tranquilo, certo? Ela pode atrasar ou adiantar ou ter uma produção melhor, mas ela sobrevive. Aí é questão de a gente respeitar a genética. O senhor comentou que está sendo feito novos estudos, estamos buscando desenvolver também alguns posicionamentos melhores ou mais aprofundados, digamos assim, que possivelmente não vai ter uma relação direta com a parte de legislação, por todas as questões que tu comenta. A gente conversa diretamente com obtentores, eles comentam o quanto eles gastam para fazer os campos de teste em diversos locais, né, que são valores milionários todo ano que é gasto, além de toda a equipe de pesquisa. Mas o senhor comenta que a Embrapa, enfim, toda essa parte de pesquisa está olhando esse desenvolvimento, muito ligado com a parte de água em si, de solo. Tem alguma coisa para sair ligado a isso, um trabalho de desenvolvimento, ou até mesmo um aplicativo tipo os ARCs para auxiliar nessa questão, ou até uma atualização dos ARCs, não sei. Não, o que a gente está trabalhando muito é parte de ZARC mesmo, atualização de ZARC, relacionando agora, procurando relacionar. A gente está implementando nessa safra um piloto aqui no Paraná para incluir ações de manejo, considerar na disponibilidade de água para a planta nível de manejo, nível que o cara tem lá no manejo do seu solo. Por quê? A soja, 95% da área plantada de soja no Brasil hoje é de sequeiro. 4%, 5% no máximo, a pau e corda, é irrigado. Grande parte dessa área é irrigada para a produção de sementes, certo? Sim. Então, a parte comercial mesmo, quase toda ela é sequeiro. E sendo de sequeiro, a fonte de água que a gente tem para a planta, para atender essas demandas de altas temperaturas ou demanda natural da planta, é a água da chuva e a água armazenada no solo. Até então, os trabalhos de zoneamento levavam em conta basicamente só a água da chuva. A água armazenada no solo, a gente considerava só a retenção de água em função da textura, considerando basicamente só o teor de argila, que era aqueles famosos tipo solo 1, 2, 3, que a grande maioria das culturas ainda está usando, mas a gente está mudando. Em breve, todas as culturas vão contemplar não só o teor de argila, mas teor de argila, silt e areia. Mesmo assim, a classe textural, a textura do solo, teor de areia, silt e argila, é responsável por parte da disponibilidade de água. Grande parte é devido, digamos assim, à estrutura do solo, à física do solo. E isso a gente não levava em conta. E a gente está vendo que isso é cada vez mais importante. Então, a classificação por classe textural, por granulometria, ela auxiliou muito, digamos assim, a valorização da terra. Pô, os caras que estavam num solo lá com 80%, 50% de argila, meu solo é um solo tipo 3, vale mais que o outro tem 15% de argila. E hoje a gente está vendo que nem sempre isso é verdade. Práticas de manejo pode melhorar e muito a disponibilidade de água num solo textura mais arenosa. Em contrapartida, um manejo muito deficiente
pode causar compactação e problema de disponibilidade de água num solo extremamente argiloso. Então é isso que a gente está começando a levar em conta no ZAR, que vai ser implementado com certeza para todo o Brasil, para as principais culturas de grão, pelo menos soja, milho, a gente está já trabalhando também com trigo, e vamos tentar isso também por outras culturas. Mas é considerar o aspecto de manejo do solo no risco de disponibilidade hídrica, principalmente para culturas de verão, certo? Então, é para valorizar o produtor que adota boas práticas agrícolas, para estimular boas práticas agrícolas, para estimular principalmente o produtor cuidar do seu principal recurso, que é o solo. Se ele não tiver solo, se ele não cuidar solo, a capacidade produtiva dele vai caindo ano a ano e ele não percebe. E no futuro ele tem o quê para deixar para os filhos? Exatamente. E isso é uma coisa que a gente observa, pegando resultados de todo, pegando Mato Grosso, que é onde é que eu estou atuando, né? Pegando o resultado de todo Mato Grosso, a diferença que muitas vezes a gente olha de produtividade, que nem tu comenta. A gente espera que um solo mais argiloso, e o argiloso daqui é muito diferente do argiloso lá da região do Passo Fundo, que às vezes atinge 80% aí de argila. Aqui, 40% é um solo muito argiloso quase, né? Então, são algumas diferenças aí. Mas aqui, o que a gente observa muitas vezes em solos argilosos, esses 40%, 50%, às vezes não consegue atingir a produtividade de um solo de 15% de argila, 10% de argila, por quê? Manejo. É uma coisa que bate muito porque muitas vezes o solo argiloso, tu tem uma possibilidade maior de retenção de água. Porém, se tu pegar e colocar maquinário de qualquer forma, tu tem uma capacidade maior também de compactação desse solo, né? Então, são diversas coisas que tem que ser observado e muitas vezes o produtor acaba esquecendo de olhar, se preocupa muito com a parte aérea da planta, né? A parte de doenças, principalmente, olha muito para cima do solo e esquece que o principal está abaixo, né? A produtividade, quem diz realmente o que vai acontecer, está abaixo do solo, né? Então, é uma questão bastante importante, acho que tu traz, e que a gente cada vez mais tem que observar mais. Uma questão que agora me entrou uma dúvida, esse trabalho que tu comentou que é para incentivar o produtor a olhar cada vez mais o solo. Dentro disso e do estudo, do trabalho que vocês estão realizando, vai entrar alguma coisa junto ao Ministério, enfim, com o governo ou com os próprios bancos, de uma nota que o produtor pode ter para ter um financiamento muitas vezes mais barato, um seguro mais barato ou não? Eu lembro que alguns anos atrás a Passo Fundo tinha botado alguma coisa, a Embrapa lá de Passo Fundo, a gente tinha conversado com alguns pesquisadores lá, eles tinham comentado alguma coisa, mas depois nunca mais foi falado nada. Não, é isso aí. Para ter uma ideia, a gente está conversando sobre a incorporação desses níveis de manejo. É lento o negócio no Brasil. Desde 2000, as primeiras conversas que a gente teve com o Ministério da Agricultura, com o Banco Central, com o Conselho Monetário Nacional, para a incorporação desse fator níveis de manejo, foi no início dos anos 2000. E agora que a gente está conseguindo, né, junto ao Ministério da Agricultura e também do Banco Central, mostrar para eles essa realidade. E isso basicamente, ou principalmente em função dos últimos 5, 6 anos, em que a gente teve grandes perdas em algumas regiões do Brasil por problemas climáticos, água, certo? E o regime de chuva a gente está vendo que vai ser cada vez mais adverso, digamos assim, irregular, vão ser extremos. Chuvas de balde no momento e outros momentos sem chuva por longo período, junto a altas temperaturas, da a zebra que deu aí no Mato Grosso. Então, eles começaram a ter essa sensibilidade porque afetou o bolso, aumentou o seguro, aumentou a quebradeira, certo? É aquela máxima, pegou na parte mais sensível do homem, que é o bolso, né? O pessoal começa a se mexer. Então, a gente já previa que ia acontecer isso aí, a gente prevê que vai acontecer coisa pior. Então, eles começaram a aceitar melhor a ideia. Então, eles estão fomentando, eles estão junto conosco, trabalhando, mapa, Banco Central, definindo esses critérios, ajustando isso, e a ideia é, de fato, sim, que o produtor tenha um incentivo, não só no financiamento, parece que o Plano Safra do ano passado, esse ano também, tinha esse bônus para boas práticas agrícolas, não estão conseguindo definir esses critérios, mas estão começando a ver que, de repente, usar que nível de manejo pode ser uma alternativa para justificar ou para quantificar, ou determinar se o indivíduo tem ou não
direito a esse bônus no financiamento. E no seguro a mesma coisa. Tanto no Proagro a gente está pensando muito em PSR, certo? Na parte de subsídio do governo. O indivíduo que adota um manejo melhor teria maior subsídio do governo, maior subsídio para a contratação, por exemplo, de um seguro. Então isso a gente já está construindo a proposta nesse sentido. Estamos tendo boa receptividade, tanto no mapa, quanto no Ministério, quanto no Banco Central, e provavelmente, quando for implementado esse zoneamento novo, com adoção de níveis de manejo, contemple isso, um benefício, um bônus para o produtor que está adotando boas práticas agrícolas, de forma também a incentivar aquele que não está fazendo ainda, passe também a fazê-lo. Porque um grande problema que a gente tem hoje no Brasil, também em muitas regiões, a área produtora de soja é de arrendatário. O cara que arrenda a área, pá, esse cara não tem o mesmo cuidado, porque ele está ali, esgotou o solo, ele sai e vai embora. Pá. Mas se ele também tiver algum incentivo financeiro, ele vai passar a cuidar melhor aquele solo que está arrendando. Então a gente está pensando no conjunto de critérios, de práticas que de repente contemple todo mundo. E eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer essa questão, parar de romantizar tanto, um pouco, vamos dizer assim, o agro, né? Não que tenha todo o seu potencial, precisamos romantizar, melhorar. A questão do marketing do agro é um negócio que a gente tem que melhorar muito, né? Mas a questão da romantização que eu digo do próprio produtor, que muitas vezes acaba, não, eu produzo alimento apenas. Não, o produtor produz porque é o negócio dele, né? Claro que ele tem paixão pelo negócio, ele gosta, até mesmo o estilo de vida, muitas vezes a gente pode dizer, mas sem ter rentabilidade, que é o que a gente muitas vezes vai ver muito esse ano e ano que vem, talvez, com os preços que estão soja, aumento de custo, entre outros, e também problemas climáticos que afetam isso, muitos vão sair da atividade. Então, cada vez mais a gente precisa de, sim, recursos financeiros ou para quem está fazendo certo, porque essas pessoas trazem uma segurança para o setor. Então, não é simplesmente um subsídio para subsidiar, para pagar alguma coisa que não é feito, por exemplo, nos Estados Unidos para manter o pessoal no campo. Não, é um subsídio para, tu tá fazendo um desenvolvimento que vai trazer uma segurança para o Brasil, que vai ter essa produtividade de uma cadeia que movimenta praticamente 30%, né, podemos dizer assim, de todo o PIB brasileiro. Na verdade, isso é um pouco maior, porque eles não botam a parte da indústria, que está dentro do agro junto, né, mas não vamos entrar nesse caso. Mas... isso aí. Não, e não só a indústria, todos os outros setores que estão envolvidos também com o agro. É que eu comento a indústria, né? Que toda a parte de maquinário agrícola acaba entrando para a indústria, não entra para o agro, né? Então, ali movimenta muito dinheiro e às vezes não cai, mas sai do agro essa parte do PIB. Mas tudo isso acaba auxiliando para que a gente tenha uma segurança maior, um desenvolvimento maior, e ligado com outras ações, o produtor consiga se desenvolver e, além de desenvolver, trazer uma melhora da qualidade do solo, uma segurança para todo o desenvolvimento do país, também das cadeias, do interior do Brasil, que é muito importante. A Embrapa foi fantástica fazendo esse auxílio junto com o grande Paulinelli, né, que é bastante falado, que trouxe o auxílio desse desenvolvimento, ou que iniciou, podemos dizer assim, né, essa interiorização quase da piscina do país, né, mas a gente vê hoje o interior do país como está desenvolvido e como onde tem agro ele se desenvolve, né, diferente, não menosprezando a pecuária, não me entenda mal, mas a gente vê que onde tem pecuária muitas vezes não se desenvolve tanto e a movimentação realmente, o desenvolvimento das cidades acontece onde é que tem o agro. Então é tudo isso que a gente está buscando e até... dar os parabéns pelo todo o desenvolvimento que tu auxiliou também isso, né, José, e todos os outros pesquisadores da Embrapa que muitas vezes não são lembrados, a gente não conhece, mas traz toda a importância da Embrapa e a autora, vamos dizer assim, de todo o desenvolvimento da ciência do agro brasileiro, que é reconhecida mundialmente e, infelizmente, muitas vezes não é lembrado, principalmente pela questão da nossa mídia, entre outros, que acaba esquecendo do desenvolvimento de tecnologia nacional desenvolvida para toda a parte de agricultura tropical que não é lembrado. A gente tem muito ainda para passar conhecimento para uma África, para outros países que estão nisso aí, que é tecnologia nacional, que a gente tem que, por certo, cobrar royalty disso, né? Como os outros fazem com nós também. E tecnologia nossa, não só para cobrar o royalty, mas eu acho que para permitir o Brasil chegar e ser considerado hoje o grande celeiro do mundo, né? Eu acho que o grande celeiro do mundo. Que se a gente transformou, quando eu comecei aqui na Embrapa, a gente importava grande parte do que a gente consumia, né? Então a gente era importador de alimento. E em 40 anos a gente passou de um grande importador para um dos maiores exportadores de alimento do mundo.
Então, acho que isso aí é fruto de muito trabalho, de todo mundo junto, todo mundo envolvido. Sempre falo da pesquisa, do ensino, do produtor que foi arrojado, empreendeu, certo? Eu acho que da mídia, que levou esse conhecimento básico aí para todo mundo, eu acho que isso aí foi muito importante, foi uma ação que teve no Brasil extremamente importante. A pesquisa, ensino, pesquisa, que conseguiu ver essa aptidão do Brasil e desenvolver tecnologia para isso, mandava a gente estudar lá fora para trazer tecnologia, mas desenvolver a tecnologia aqui no Brasil, não a simples importação do que tinha lá. Então, pegar a base teórica e aplicar dentro do Brasil com essas características tropicais, né? Isso, então acho que hoje a gente transformou, todo mundo junto transformou o Brasil nessa potência que é hoje, e eu acho que com tendência a crescer cada vez mais, cada vez mais. É só a gente se manter unido e continuar trabalhando e a gente vai longe. Eu trago a importância do pessoal ver a história do agro, que é fantástica. Eu gosto muito de ler livros que tem a parte da história do agro, mas principalmente essa vontade me trouxe muito ouvindo o meu avô, né? Meu avô agora tá meio novo, tá com 95, né? Que legal. Ele traz toda a parte que lá na região que eu sou natural, foi onde é que começou a soja comercial, podemos dizer assim, no Brasil, né? Teve outros estudos antes. Pernambuco, se não me engano, Pelotas teve alguma coisa também, entre outros locais, mas ele comenta que pra gente ter ideia, a gente saiu de colher soja com uma foicinha, em pequenas áreas para tratar porco, para ir para áreas maiores, deixar, que nem o pessoal deixava antigamente o amendoim, né, nos montes cheios de soja, para esperar uma trilhadeira, para jogar dentro daquela trilhadeira, trabalhar não sei quantos dias, para daí colher, para daí para uma parte de uma máquina que vai fazer isso e tu vai ter que costurar o saco antes de cair no chão, para daí vir para a parte a granel, para daí desenvolver. Então, o desenvolvimento que a gente teve nos últimos 100 anos ligados com a agricultura nacional, trazendo toda a parte de desenvolvimento, depois Revolução Verde, entrada de calcário, entrada da soja, milho, o trigo, que era um dos principais, e agora outros culturas vindo, por exemplo, gergelim, outras vindo novas, e a gente está conseguindo chegar ao ponto de ter um aproveitamento máximo, que nem a gente consegue observar, por exemplo, no milho, etanol, a partir de milho, melhorando toda a parte logística e transformação dentro do agro. A gente tem muito ainda a desenvolver, e isso me deixa muito feliz. Eu espero que as outras pessoas também que ouçam isso aqui vão entender um pouco mais sobre a história do agro. Porque pessoas como José, os outros, todas as outras pessoas que auxiliaram nesse desenvolvimento, precisam cada vez mais ser relembrado, e a gente precisa ter orgulho desse agronacional desenvolvimento que foi feito no Brasil. Então, já de antemão, parabéns, José, toda a tua equipe, todo mundo aí que está... Parabéns para todo mundo, tá todo mundo junto nisso. Isso aí não foi construído só com uma ou duas instituições, é todo mundo trabalhando em torno de um objetivo comum. Acho que isso que fez o grande diferencial e garantiu o sucesso do Brasil. E é assim que eu acho que tem que ser. Exatamente. Exatamente. E gostaria de agradecer novamente, José, ter aceito participar aqui, conversar conosco, bater um pouco do papo para a gente entender melhor essas tecnologias que já estão implementadas há anos, mas alguns ainda não conhecem e não sabem lidar direito com ela. Então é importante a gente trazer, eu sempre comento, é importante a gente frisar o básico, né? Porque o básico às vezes está sendo esquecido e é o que mantém toda a nossa parte. E, no mais, convidar todo mundo a ir lá na página da Embrapa Soja, ver todos os estudos desenvolvidos lá, também as redes sociais da Embrapa Soja, e deixar um tempinho final para dar as tuas palavras finais, José. Pode ficar bem à vontade. A gente que agradece mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando. Foi instantes, eu acho que muito, para mim, muito rico. Gostei bastante mesmo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E a gente aqui na Embrapa Soja está sempre à disposição. Tirar qualquer dúvida, conversar, bater um papo. E chamando a atenção disso aí que você falou no final, o mais importante é a gente sempre fazer bem feito o que tem que ser feito. A gente não precisa inventar nada. A gente tem tecnologia, tem conhecimento, só temos que usar da melhor forma possível. Então, fazer sempre bem feito o que tem que ser feito. O básico bem feito dá muito trabalho e precisa de muito estudo, né? Acho que essa é a base. É o essencial, não inventa moda. E gostaria também... Só agradecer. Não, eu que agradeço e já fico convite para a gente gravar outros episódios, tanto com o senhor quanto também outros profissionais da Embrapa. Dentro do Agro Depende, a gente já gravou diversos outros episódios do pessoal da Embrapa aí, e é sempre muito rico, muito esclarecedor.
e nos auxilia muito a entender cada vez mais o nosso agro brasileiro. E gostaria de convidar o público aí a compartilhar esse episódio com os amigos, com quem também atua dentro do agro, quer entender esse desenvolvimento, trabalha diretamente com soja, que acho que é difícil quem trabalha no agro não trabalha com a soja hoje em dia, né? Então, compartilhe também, siga Cassiano Agro nas redes sociais, também o Agro Depende, estamos no YouTube, no Spotify, e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu!